Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu sou a Maria Carolina Raiman. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E hoje nós vamos meditar mais uma frase de Padre Pio. Toda quarta-feira nós meditamos uma frase de Padre Pio, extraída aqui do livro Orando com Padre Pio, que dá nome a este quadro, que é da comunidade Aliança de Misericórdia. Então, vamos para a frase de hoje. Se você já gosta desse quadro, deixa aí o seu like, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as nossas atualizações. Muito bem, a frase é um pouco longa, então vamos prestar bastante atenção para que nós possamos compreendê-la. Alguns vão para o paraíso de trem, outros de carroça e outros a pé. Esses últimos, porém, têm mais mérito e um lugar de maior glória no paraíso. Eu vou repetir, então preste atenção. Alguns vão para o paraíso de trem, outros de carroça e outros a pé. Esses últimos, porém, têm mais mérito e um lugar de maior glória no paraíso. Então, antes de a gente refletir assim especificamente o que Padre Pio quis falar com trem, carroça ou a pé, vale lembrar a época que Padre Pio viveu, né? Ele está falando de 3 formas de você se locomover. Você pode viajar de trem, você pode viajar de carroça ou você pode viajar a pé, certo? Hoje em dia, atualizando, colocando para os nossos tempos modernos, né, nossos tempos atuais, dificilmente você vê, principalmente aqui no Brasil, tá? Alguém viajar de trem. Lá na Europa é muito comum, os trens cortam o continente inteiro, você consegue ir da França para a Alemanha, para a Inglaterra, de trem. Certo? Claro que são trens muito mais modernos do que os trens do tempo do Padre Pio, ok? Mas, em questão de velocidade, tirando o trem-bala, né, que em alguns países tem, nós poderíamos dizer, né, que talvez viajar assim de uma forma mais rápida fosse de avião, né? Então, quem sabe a gente trocaria o trem do Padre Pio pelo avião, né? E ele quer falar sobre conforto, uma viagem de conforto e uma viagem rápida, né? Então, na época de Padre Pio, o sinônimo de você viajar confortavelmente e você viajar de uma forma mais rápida era o trem, hoje é o avião, né? E viajar de trem era muito mais confortável e muito mais rápido do que você viajar de carroça. Então, você imagina uma carroça, né? Algo que é puxado por um animal, né? Puxado por um ou mais cavalos, aquela roda de madeira, né? Quanto buraco naquelas estradas, quanto solavanco que não devia dar, como a pessoa devia chegar com a coluna toda machucada, né? Imagina uma viagem aí de uns 200, 300 quilômetros dentro de uma carroça. E devia ser uma coisa muito desconfortável, né? Mas na época do Padre Pio era uma coisa muito natural. A gente poderia substituir então hoje pelo automóvel, né? Então você tem um carro bom, né? Com uma direção hidráulica, com todo o conforto dentro do seu carro e tal. Você pega as estradas, tem estradas que são muito ruins aqui no nosso país ainda, mas tem estradas boas, né? Viajar confortavelmente com a sua família, conversando, ouvindo música, rezando o rosário, né? É uma viagem bem mais confortável, digamos assim, do que de uma carroça, né? Mas, em todo caso, ainda o ser humano, ele ainda sabe andar a pé, né? Ele ainda consegue andar a pé. Então, o andar a pé eu não vou traduzir. O andar a pé do tempo do Padre Pio é o mesmo andar a pé do tempo dos homens das cavernas, é o mesmo andar a pé do tempo que Nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, é o mesmo andar a pé que nós temos hoje, né, em 2021. Só que hoje a gente tem que andar com uma focinheira no rosto, né? Porque sabe o que está acontecendo por aí. Mas a gente anda a pé também. Agora, andar a pé é muito mais cansativo, né? Muito mais desconfortável. Eu costumo sempre me lembrar de São Francisco de Assis e os frades que faziam longas viagens a pé.
600 quilômetros a pé. Gente, é muita coisa, né? E nós mesmo não temos mais idade nem peso para isso, né, Carol? Não temos disposição. Às vezes tem que ir ali no supermercado, a gente já vai de carro, porque, né, se vai a pé é muito cansativo e etc. Deixa eu interromper o seu vídeo rapidinho para falar uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de penitência, de oração e de esmola. E por isso nós queremos aqui estender a mão a vocês e pedir esmola. Nós precisamos muito da sua ajuda. Mande um Pix para nós de qualquer valor. Qualquer valor já nos ajuda e muito. A chave Pix está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus lhe pague e recompense. Amém. Mas vamos então ao que interessa, né? Só estava dando uma atualizada aqui para as pessoas entenderem que Padre Pio está falando sobre velocidade e conforto, né? Qual que é mais rápido, a pé, de carroça ou de trem? De trem, né? Qual que é mais confortável, a pé, de carroça ou de trem? De trem, tá? Só que ele diz que uns vão para o paraíso de trem, outros vão para o paraíso de carroça, outros vão para o paraíso a pé. E o que Padre Pio quer dizer com isso, Carol? Pois é. É interessante, né, a gente pensar nessa figura de linguagem aí que Padre Pio usa, e ele está, sem dúvida alguma, comparando a nossa vida terrena, a nossa jornada aqui na Terra com uma viagem, né? Por quê? Porque o objetivo de vida de todos nós aqui é ir para o céu, é ir para o paraíso. Todos nós, seres humanos, temos uma alma imortal, né? E aqui nessa vida nós vamos trabalhar e vai ser, digamos assim, decidido, né, para onde a gente vai. Se a gente vai ao paraíso ou não. Todos nós que acreditamos que queremos ir para o paraíso, né? Viver junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa meta de vida. E aí, quando o Padre Pio compara a nossa vida com uma viagem, né, ele dá essas 3 opções, digamos assim, de você viajar, né? Viajar confortavelmente ou viajar a pé, né? De forma mais austera, de forma mais rígida. Então é interessante ver essa figura de linguagem que ele faz, essa comparação dessa forma, né? Para o paraíso, a nossa vida como uma viagem até o paraíso. Então, mas no final da frase, ele diz que aqueles que vão a pé têm mais méritos, né, no paraíso. Então, será que aquele que passou por essa vida assim, tendo tudo do bom e do melhor, né, foi uma pessoa que teve muitos bens materiais, nunca teve que se preocupar com boleto para pagar, nunca teve uma noite mal dormida pensando naquela conta que ia vencer, no aluguel que ia vencer, que poderia ser despejado a qualquer momento, nunca ficou desempregado, né, tendo que, sei lá, chorando, né, às vezes assim por não saber o que fazer mais o que aquela situação terrível que estava vivendo, tendo que colocar o alimento dentro de casa e estando desempregado e batendo de porta em porta e só ouvindo não, né? Então aquela pessoa que sempre teve tudo do bom e do melhor, por que será que ela tem menos méritos no paraíso? Isso nos faz lembrar a parábola que Jesus conta no Evangelho, né? Do Lázaro e do rico, né? Que, então um vai para o céu, o outro não, né? Então, no caso, a gente sabe que muitas vezes aquelas pessoas que têm muitos bens, elas acabam se afastando de Deus, acabam deixando Deus um pouco de lado na sua vida. Tá? Isso não é uma regra, claro que nós sabemos que existem pessoas que têm muitas posses, têm muitos bens, são católicos fervorosíssimos. Mas é uma tendência a pessoa se considerar autossuficiente. Agora eu tenho tudo, né? Eu não preciso de Deus para nada. E aquele pobre, que no caso está representado aqui pela pessoa que vai a pé, né, que faz a viagem a pé, é aquela pessoa que nessa vida teve muitos sofrimentos, teve muitas dificuldades,
né, sofreu muito aqui, passou por muitas tribulações e hoje está recebendo a sua recompensa no céu. Né? Porque nós sabemos que todos nós, seres humanos, nascemos com o pecado original. Aí somos batizados, né, nós católicos somos batizados, a mancha do pecado original é apagada pelo batismo, né? Nós somos remidos no batismo. Porém, nós temos aquela tendência ao pecado, aquela tendência ao mal. E nós caímos e nós pecamos várias vezes durante a vida. E nós nos arrependemos e nós nos confessamos e a igreja perdoa o nosso pecado, nós cumprimos a penitência, porém fica aquela mancha que nós vamos pagar um dia no purgatório, né? Então, uma pessoa que sofre bastante nessa vida é como se ela já estivesse cumprindo penitências aqui, compreende? Né? Claro que existem penitências, agora a gente está nesse tempo de quaresma, a gente fala muito em penitência agora, né? Existem penitências que são voluntárias. Você faz porque você quer fazer. Eu quero fazer uma penitência pelas almas do purgatório, eu quero fazer uma penitência pela conversão dos ateus, pela conversão dos protestantes, pela santificação do clero. Você escolhe e você cumpre. Mas existem algumas penitências que a gente faz porque a vida nos deu. Uma enfermidade, de repente você cai doente, cai no fundo de uma cama, né? Você está cumprindo aquela penitência. Um desemprego, você fica lá algum tempo sem ter nenhum tipo de renda, né? Enfim, são tantas e tantas situações que nos fazem concluir, juntamente com o Padre Pio, que aquela pessoa que fez essa viagem a pé é aquela pessoa que fez uma viagem sofrida, dificultosa, né? Lenta, aquela marcha lenta, parece que as coisas não vão para frente, sofreu muito, pagou muitas penitências aqui e agora está recebendo os louros, está tendo mais méritos no céu. Principalmente se a gente lembrar, né, da ordem que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que é que se nós quiséssemos ser discípulos dele, nós tínhamos que tomar a nossa cruz e segui-lo, né? Então, segui-lo como? Nos sofrimentos, né? Não quer dizer, justamente, né, voltamos a quem tem condições de viajar de trem, né, viajar confortavelmente, não quer dizer que a pessoa que tenha dinheiro vai para o inferno. Isso, né, não, e mesmo o Padre Pio não é. Disse isso. Exatamente. Ele disse, vai de trem para o paraíso. Exatamente. Né? Mas vai ter menos méritos. Exatamente. Né? Vai de carroça para o paraíso, que carroça seria o meio termo, né? A gente quase não falou da carroça, mas seria o meio termo. Mas vai ter menos méritos. Quem vai ter mais méritos? Aquele que foi a pé, aquele que passou por inúmeros sofrimentos. O próprio Cristo também nos falou que na casa do meu pai existem várias moradas, né? Que a gente pode tentar imaginar que sim, são essas pessoas e pessoas, né? Católicos e católicos que, né, vivem aqui a vida como nós, mas, né, certamente uns têm mais facilidades e outros menos, né? Então, acredito que essa é a ideia que o Padre Pio quer nos passar. A Carol lembrou aqui que Jesus diz, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é o sofrimento, né? Mas também devemos lembrar que Jesus disse para aquele jovem rico, se quer ser meu discípulo, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue. Então, uma pessoa que sempre teve bens, ele era um jovem rico. Ele nasceu em berço de ouro, ele tinha tudo do bom e do melhor. Cumpria todos os mandamentos. E cumpria todos os mandamentos, ele era assim um judeu exemplar, né? Exemplar. Mas Jesus disse, se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser santo, se queres ter maiores méritos no paraíso, então vende tudo, se desfaz dessas coisas que você tem, dá para os pobres e depois vem junto comigo, porque eu vou carregar uma cruz. Eu vou passar pelo sofrimento. Vem passar esse sofrimento junto comigo, que aí você vai ter maiores méritos, né? Então que Deus nos dê essa graça de entendermos o sofrimento, de aceitarmos o sofrimento e de amarmos a nossa cruz. Né? Amarmos a nossa cruz, carregarmos a nossa cruz do dia a dia com alegria e com resignação. E passo a passo, pode ser que seja uma marcha bem lenta, uma caminhada lenta, uma caminhada difícil, quem sabe de pés descalços, sobre pedregulhos, sobre o asfalto quente, mas é uma caminhada em que você tem a certeza de que você está buscando a santidade, você está buscando
buscando viver aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e pregou quando esteve conosco nessa terra. Portanto, você vai ter maiores méritos no paraíso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é quinta-feira, amanhã é dia de vídeo novo aqui no canal. Ao meio-dia é o vídeo das fontes franciscanas, não perca!